Transição de carreira. Se você deseja mudar alguma coisa na sua carreira, mudar de carreira, mudar a forma de fazer sua carreira, você tem que assistir esse vídeo. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós fomos formadas por um sistema que não te apoiou nos seus talentos e te convidou a estudar aquilo que era exigido estudar para passar na prova. Então, mesmo que os seus talentos não tinham nada a ver com matemática, você precisou aprender matemática para passar na prova. Então, você vem desse sistema escolar onde você podia ser muito talentosa em algo, mas isso não importava muito porque você tinha que cumprir uma missão de passar nas provas. Portanto, o que eu quero que você saiba é que você foi, de alguma forma, ensinada que aquilo que você é talentosa não vai valer muita coisa, porque o que vai te dar um retorno, e aí é um benefício, né, que é o de passar de ano, é você fazer aquilo que estão fazendo, que estão te mandando fazer. E aí, então, a gente sai da escola acreditando que para fazer dinheiro a gente precisa estudar, fazer uma faculdade, estudar muito algo que seja muito difícil, e a gente acha que a gente precisa estudar aquilo que as pessoas querem, e não aquilo que nós somos boas em fazer. Então, a gente faz isso, vira um ciclo eterno, e aí a gente não para de se esforçar muito, e muitas vezes ter pouco retorno, porque na verdade a gente tá querendo entregar demais quando é algo inclusive que nos força muito, né? A gente é como se a gente visse assim, nossa, eu tenho que estar fazendo um baita do esforço para conseguir um retorno financeiro. O que a gente não sabe é que, na verdade, é justamente o oposto. É quando a gente faz algo com muito prazer, algo que nos custa muito pouco, é que a gente pode ter um retorno financeiro muito grande. Por quê? Porque é algo que a gente está entregando sem tirar nada da gente. Então, um clássico disso é quando, se você for fazer a comparação, né? Alguém é médica ou enfermeira e ela começa a entregar tudo que ela tem da própria vida pra. Deixa eu só vir mais pra cá um pouquinho por causa da luz, né? Ela começa a entregar tudo que ela tem da própria vida pra satisfazer as outras pessoas e às vezes começa a tirar de si mesma e da própria saúde. Ou seja, ela começa a fazer horas e horas a mais de plantão, ela começa a entregar a saúde da própria vida para que o outro fique bem. Isso não é coerente com aquilo que a vida deseja que você faça. O que a vida deseja que você faça é que você entregue algo que te transborda, algo que é muito fácil pra você. E por ser fácil pra você, por transbordar, as pessoas vão reconhecer isso e vão querer beber dessa fonte. Como então eu sei que algo me transborda, algo que eu faço naturalmente? E esse é o problema. Muitas vezes aquilo que a gente é muito bom em fazer, a gente faz de forma natural. A gente nem acha que é um talento, muitas vezes. A gente nem reconhece isso. Como é que eu faço então pra reconhecer? Eu preciso me conhecer. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo áurico do desenho humano e o que, quando a gente pensa em mudança de carreira, o que é importante que cada tipo áurico olhe, observe e fique atento, né? Então, o primeiro tipo áurico é a manifestadora. A manifestadora, a mulher que é manifestadora, ela não precisa pedir permissão. E o problema é que muitas vezes ela foi condicionada a fazer isso. Então, ela muitas vezes está o tempo todo falando, ah, será que eu faço? Será que eu não faço? E agora? E a verdade é que essa mulher, ela não precisa pedir permissão. A manifestadora não veio para pedir permissão, ela veio para iniciar as coisas. O mundo precisa que você, se você for manifestadora, inicie as coisas. Do jeito que você conseguir, do jeito que der, você precisa iniciar. E de onde vem esse início? Vem da sua vontade. Você sente uma vontade de fazer algo, então você pode, tem essa liberdade de fazer aquilo que você tem vontade, de seguir essa vontade, porque a sua vontade é como se fosse a vontade maior de materialização no mundo. Então é como se estivesse dando esse impulso de iniciação. Então, sim, você precisa iniciar, não, você não precisa pedir permissão. A única coisa que você precisa é informar. Então, se você está querendo fazer uma transição de carreira, se você está querendo mudar algo, é legal você já começar a informar as pessoas, ó, eu vou fazer isso, tô querendo mudar isso. Eu conheço algumas manifestadoras e geralmente as manifestadoras elas têm uma presença muito forte, onde elas chegam o ambiente se transforma. Uma vez eu fui numa festa com uma manifestadora, ela chegou e simplesmente o ambiente se transformou inteiro. Todo mundo virou outra energia, o lugar por causa da presença dela. O que às vezes pode sim incomodar. Mas isso não é um problema da manifestadora, ela não pode ser menos ela, porque incomoda, né? Então, a manifestadora, se ela tá querendo fazer transição de carreira, ela precisa começar a informar e ela precisa seguir a própria vontade. Se ela tá querendo fazer alguma coisa diferente, segue a própria vontade, inicia, porque as outras pessoas precisam desse seu início para que as coisas se movam. Depois da manifestadora, a gente tem a geradora. E a geradora é a mulher que veio pra botar fogo no parquinho. Em que sentido? Ela é a que move o mundo, ela é a que tem energia para fazer as coisas, constantemente, inclusive. Enquanto a manifestadora, ela tem energia para iniciar, muita energia de força, assim, inclusive muitas manifestadoras têm o signo de Áries no mapa natal, é muito esse lugar do impulso, dessa primeira chama. A geradora, ela vem para fixar as coisas, ela vem para deixar as coisas acontecerem com constância. Inclusive, elas têm energia para trabalhar muito tempo por dia. Geradoras que são terapeutas, por exemplo, eu sou terapeuta também, e eu não consigo atender muitas pessoas no dia. Geradoras atendem muitas pessoas no dia, quando elas são terapeutas. Elas atendem muitas pessoas no dia. Elas têm muita energia para fazer isso, desde que, e aí é o ponto da geradora, ela ame o que faz. Então, tá querendo fazer uma transição de carreira, quem é geradora? Antes de tudo, olha pra eu amo o que eu faço, eu me sinto realizada aqui, isso me traz alegria, entusiasmo, isso me traz vida. E o que eu tenho feito com o meu tempo que tem mais me esgotado? Porque, geralmente, olha o que eu vou te dizer, e a minha irmã é uma geradora,
Ela trabalha o dia inteiro com o esporte e à noite ela ainda vai treinar na academia. De tanto que o gerador, quando tá fazendo o que ama, tem muita energia. Então, se você não tá, se você é gerador, tá se sentindo esgotado, é porque você tá fazendo algo que você não ama. E aí é a hora que você tem que se ligar pra, tá, como eu posso fazer algo que eu amo? E aí eu não tô dizendo que você precisa criar seu próprio trabalho. E você pode, na verdade. Eu também tô dizendo isso. Você pode criar seu próprio trabalho. Mas o mais importante é, o que que eu amo fazer? Onde eu posso estar que eu amo fazer isso? Que eu nem vejo a hora passar. Que eu poderia passar 12, 15 horas fazendo isso e nem ia ver a hora passar. Onde é que é esse lugar? O que que eu amo fazer? E gerador pega muito naquilo que eu falei da escola. Tá tão acostumado a fazer o que é pra fazer, que nunca se pergunta assim, pera, eu amo fazer isso? Eu amo, é algo que eu amo fazer? Então, geradora, se você é geradora, você precisa saber, você tem energia que move o mundo. O que você precisa saber é, você precisa amar o que faz. Se você não ama o que você faz, é trágico, trágico. Porque aí você vai começar a não ter energia, coisa que gerador é algo que, né, detona um gerador quando ele não tem energia. Você vai começar a se ver triste, a se ver insatisfeita. Então, gerador precisa fazer o quê? Tá querendo fazer uma transição de carreira e é geradora? Pergunte-se, o que eu amo fazer? Vai contra essa maré que nos leva para esse lugar de o que eu tenho que fazer e vai para esse lugar de o que eu amo fazer. O que eu amo fazer. Porque enquanto você ama fazer, você vai dedicar horas da sua vida nisso. Isso é lindo. E depois nós temos a geradora manifestante. Geradora manifestante, ela precisa saber que ela não precisa fazer uma coisa só. Ela não, porque muitas vezes quem é geradora manifestante cresceu ouvindo, nossa, você não foca, você não faz uma coisa só, você não se decide. Por quê? Porque quem é geradora manifestante precisa dessa multiplicidade, precisa ver a vida assim múltipla. Muitas vezes quem é geradora manifestante, você está fazendo uma transição de carreira, ela vai unir conhecimentos e saberes que ela consegue misturar e criar algo novo. Ela vai falar, nossa, nasceu isso aqui, nasceu esse trabalho de uma mistura de coisas. Então, o que uma geradora manifestante não pode fazer? Ela não pode se bloquear e se impedir de fazer muitas coisas. Ela precisa ser múltipla, tá o tempo todo fazendo muitas coisas, mesmo que essas coisas nem se correlacionem, mas no final elas se integram, elas se ligam uma na outra. Porque muitas vezes ela vai criar algo novo. Vai criar. Tem uma geradora manifestante que eu conheço, que o trabalho dela por um tempo foi, ela era dentista e juntou essa profissão de dentista com a profissão de marketing que ela também fazia e juntou o marketing para dentistas e trabalhou assim por um tempo. Percebe que junta coisas que muitas vezes não tem nada a ver, mas que um gerador manifestante tem potencial de unir para criar algo. E aí, claro, se você tá querendo fazer uma transição de carreira, você pode ir para esse lugar que você ama também, tem que ser, porque o gerador tem que amar, mas que você possa misturar coisas. Então, conheço geradoras manifestantes que trabalham CLT, só que no trabalho delas, elas fazem múltiplas coisas. Então, desde organizar festa até gerir pessoas. Elas fazem tudo isso, e aí, então isso satisfaz a geradora manifestante que existe dentro dela. O que não pode ficar achando que tem que fazer uma coisa só. Gerador manifestante é como se gerador manifestante conseguisse ver alinhamento no caos. É isso que a gente tem que entender. Gerador manifestante, ele vê o alinhamento no caos. Então ele faz um monte de coisas e consegue criar algo dali e fazer dinheiro disso. Depois a gente tem as projetoras. Projetoras, assim como eu, que são pessoas que têm menos energia, essa energia do fazer, assim. E são pessoas que entregam muito em pouco tempo. Então, a primeira coisa, quem é projetor tem que saber que é melhor você receber pelo resultado que você oferece do que pela hora, certo? Então, é assim, eu, por exemplo, né, atendo alguém, eu recebo pelo resultado que eu tô entregando para aquela pessoa, ao invés de dizer, ah, minha hora vale R$100, né? O meu atendimento é isso, porque eu te entrego um resultado. Projetoras têm que saber que elas são boas em sistemas. E o que a projetora tem que perceber? Ela tem que perceber qual sistema eu sou muito boa. Então, eu, por exemplo, gosto muito de estudar o sistema familiar, o sistema da astrologia, o sistema do desenho humano, tudo que tem a ver com sistemas para as pessoas se conhecerem. São sistemas que eu amo, que eu me aprofundo muito e que eu tenho muita facilidade. Então, isso é o meu sistema. Mas eu já atendi mulheres que são projetoras e que o sistema que elas dominaram era o sistema da tecnologia. Então, elas trabalhavam com tecnologia. O que é importante? Independente do sistema que você domina, você precisa lembrar de colocar o seu valor pelo resultado que você entrega e não por hora, né? Porque você muitas vezes não vai conseguir trabalhar 8 horas por dia, mas vai conseguir entregar muito em 4 horas. Vai conseguir entregar o que outras pessoas não entregariam em 8. Eu vejo isso pelo meu marido, ele é um especialista em sistema de tecnologia e em comparação, assim, né? Quando ele vê outros programadores, pessoas que trabalham com tecnologia, ele entrega em 4 horas o que às vezes as pessoas demoram 2, 3 dias. Então, isso é o projetor. O projetor, ele consegue entregar muito em pouco tempo. A visão que o projetor tem é algo que é conhecido no desenho como a visão de águia, né? Olha de cima, assim. Se você é projetora, você precisa
se perguntar qual sistema eu domino e como eu posso mostrar isso para as pessoas. Então, se eu tô querendo fazer uma transição de carreira, eu preciso pensar qual sistema eu domino e como eu posso cuidar da minha vitrine para mostrar isso para as pessoas. Por quê? Porque o projetor, ele precisa esperar o convite. Então, ele precisa receber um convite para agir. Por que isso? Vou explicar rapidamente. O projetor, ele é muito penetrante. O projetor, eu percebo isso muitas vezes que eu tô, às vezes, em algum lugar e eu até incomodo, assim, porque é como se o que eu vejo muito, mais do que a outra pessoa quer que eu veja. Então, por isso que a gente precisa, como projetores, receber o convite de alguém que diz, ó, eu quero que você me veja, além disso. E aí, quando não é chamada, a gente se retira, a gente não vê mesmo, a gente diz, tá, aqui eu não vou colocar os meus olhos pra ver porque eu não tô sendo convidada. Porque para projetor, como vê muito, muitas vezes quando vê e fala, pode soar como algo ruim, assim, pode ser visto como, nossa, que indelicado, né? Então é interessante aguardar o convite. Como é que eu recebo o convite? Eu cuido da minha vitrine. E aí, dependendo da sua estratégia de perfil, por exemplo, então você pode ser um perfil 6-2, que é um perfil, o 2 ele é mais eremita. E aí vai ter que descobrir como que ele mostra a vitrine dele sem aparecer tanto, né? Porque às vezes quem tem o perfil, no perfil 2 não gosta de aparecer tanto. Mas isso é uma conversa para um outro momento. O importante saber então é qual sistema eu domino no projetor e como as pessoas podem saber que eu domino esse sistema. Ou seja, onde eu posso mostrar isso, qual vitrine eu vou mostrar. E por último temos as refletoras, que são seres mais raros. A gente nem sempre encontra refletores. Eu tive a sorte de fazer 2 mapas de refletores e isso foi muito legal porque ali a gente consegue estudar e analisar também mais profundamente. O que eu percebo nas refletoras? Elas precisam, se elas estão fazendo uma transição de carreira, perguntar assim: qual ambiente eu quero fazer parte agora? Para a refletora, o ambiente é muito importante. Então a pergunta é: qual ambiente eu quero fazer parte? Se eu quero fazer parte desse ambiente, por quê? Porque a refletora, um dos papéis dela é refletir o ambiente. Se eu quero fazer parte desse ambiente, eu preciso fazer o que para fazer parte desse ambiente, né? Então, independente da sua profissão, então eu já atendi refletoras que trabalhavam com tecnologia, refletoras que trabalhavam na área de saúde, e das duas formas é assim: eu quero estar nesse ambiente, esse ambiente me faz bem, porque o ambiente para uma refletora é essencial, independente do trabalho que ela faz. O ambiente é essencial porque a refletora, como o nome já diz, reflete o ambiente. São seres mais raros, então a gente não encontra tantas refletoras, mas se você é uma refletora, me conta aqui embaixo. Para finalizar, a gente precisa saber que você precisa, para fazer qualquer mudança, ao invés de ouvir o fora, é ouvir o dentro. Então a gente tem alguns sistemas, como o desenho humano, que te ajudam a ouvir dentro. A meditação também é uma forma de ouvir dentro. O mais importante é saber, precisa ser de dentro para fora. Se você fizer algo de fora para dentro, ouvindo aquilo que as pessoas estão dizendo, ao invés de fazer aquilo que o seu coração chama para fazer, você vai fazer algo que vai te manter na roda dos ratos, né? Então, a ideia é como ouvir dentro. Como que eu ouço dentro? Aqui eu trago esse recurso dos sistemas, né? Então, se você também quiser se aprofundar mais no seu mapa, você pode fazer ele sozinho na internet, você põe no Google e faz, ou você pode me procurar que a gente também faz um mapa completão para você saber os desafios, as potências do seu mapa. A gente faz mapa astral junto com o desenho humano e com o olhar sistêmico, porque lá no mapa eu consigo ver o que ainda tá te bloqueando para você conseguir viver as potências do seu mapa. E o que te bloqueia geralmente é algo sistêmico, sabe? Bom, eu desejo que você possa se realizar profissionalmente, desejo que você perceba aquilo que te move e que você possa viver uma vida conectada com aquilo que te move, que você seja muito feliz nessa existência.